Oi, galera! Voltamos então para falar mais um pouquinho de história, né? Para falar continuar falando sobre os estados autoritários, né? Desse período entre guerras, né? Pós Primeira Guerra Mundial e entre Segunda Guerra Mundial, o surgimento então desses grandes estados totalitários. Hoje vamos falar então sobre o fascismo italiano, né? Que no vídeo passado a gente discutia e falávamos um pouco desse contexto, do surgimento, das características dos estados totalitários, né? Surge então nesse momento entre guerras, principalmente com o grande discurso de endurecimento social, político, econômico, justamente porque atribuíram o seu discurso aos benefícios liberais, a liberdade individual dos indivíduos, dos sujeitos, acabou provocando então essa crise. Então, de uma forma geral, assim, esse caráter antiliberal é uma das grandes características desses estados. Então, eles vão endurecendo, vão criando um controle, a ideia de um estado forte, controlador, que é só assim que vamos resolver a situação dessa crise que se abate sobre o mundo pós Primeira Guerra Mundial e aí que vai anteceder a Segunda Guerra Mundial. Então, entender o fascismo italiano é entender primeiro a situação que a Itália sai da Primeira Guerra Mundial. Então, quando termina a Primeira Guerra Mundial, a Itália está do lado dos vencedores. Então, 1818, 1919, quando começa a se fazer toda aquela discussão dos rumos que a Primeira Guerra Mundial vai ter, dos resultados, dos acordos de paz, a partir daí, né, a Itália está lá do lado dos vencedores. Mas no Tratado de Paris, na Conferência de Paris, quando se acerta aí as grandes questões sobre a Primeira Guerra Mundial, o representante italiano acaba deixando a Conferência de Paris antes dela terminar, justamente pelo rumo que essa conferência toma para os italianos. Então, aquela promessa de vamos mudar de lado porque vamos ser beneficiados com os espólios da guerra não se concretiza nas conferências pós-guerra. Então, a Itália sai com um prejuízo, digamos assim, e não é cumprido aquelas promessas feitas aos italianos durante a Primeira Guerra Mundial. Então, eles saem da guerra completamente destruídos, né, com um custo financeiro absurdamente alto, né, com a guerra, com tudo que foi gasto, com todos os investimentos, né, e aí agora que eles esperavam receber uma parte de volta para sanar esse problema econômico, esse espólio da guerra, esse lucro da guerra, né, ele não vem aos italianos a partir daí, né? E aí soma-se os prejuízos humanos, milhares de vidas perdidas durante a guerra. Então a situação da Itália pós Primeira Guerra Mundial, início da década de 20, é um pouco preocupante e é um pouco grave nesse sentido, né? Colapso no abastecimento, falência das indústrias, inflação, desemprego, a situação do país era bastante grave. E essa situação de gravidade econômica, de toda a situação, acaba polarizando as disputas políticas dentro do país. Então a Itália, além de viver essa grave crise social e econômica, também vivia uma grande crise política, né? Porque alguém precisava tentar oferecer alguma resposta a essa crise. E aí sempre, nesses momentos históricos, sempre vai aparecer alguém que apresente alguma forma de solução. E alguns vão apresentar uma forma X, outros Y, né? De uma forma geral, todos os grupos políticos, de acordo com sua posição social, econômica, política, vão apresentar alguma forma de solução e alguma forma de solucionar a partir daí. Então esse conflito político era bastante intenso dentro da Itália, nesse sentido também. E é nesse contexto que aparece, então, e começa a se destacar a figura de Benito Mussolini, que vai ser um dos fundadores do Faccio di Combattimento, tá? Aquele grupo político que vai ser o embrião, que vai ser o início daquilo que vai ser o Partido Fascista, fundado lá em 1921, dentro de todo esse contexto de crise, de disputas políticas, né, de uma situação extremamente delicada a partir daí, tá? O Partido Fascista, ele vai se caracterizar por uma pauta ideológica de extremo nacionalismo, né, dessa ideia do nacionalismo exacerbado, fortalecimento da nação, defendia um projeto de fortalecimento da nação, um caráter militar muito grande, né, dessa ideia de armamento, né, de fortalecimento das questões militares, e defendiam principalmente um sistema de controle sobre as organizações de trabalhadores, né, que foi uma das grandes pautas
do movimento fascista a partir daí, tá? O movimento do Mussolini, liderado pelo Mussolini, então aí no início da década de 1920, então ele vai se fortalecer e vai se apresentar como uma milícia armada que tinha como principal finalidade, então, perseguir e combater os socialistas, tá? Os comunistas com o uso da violência. Então eles não concordavam, eram completamente contra as ideias do socialismo, do comunismo, que nesse momento tinha uma força e ganhavam representatividade, principalmente porque tinha acabado de acontecer a Revolução Russa. Então todo aquele projeto, né, de uma sociedade mais justa, então estava sendo colocado em prática lá. Então isso vai dar um fôlego para todos os movimentos que defendiam esses ideais políticos a partir daí. Então o Mussolini se caracteriza como um cara que vai criar uma milícia armada para combater de forma violenta essas ideias, né? Então ele vai para a rua com violência. Então ele forma o grupo dos Camisas Negras, que era um grupo armado para combater esses ideais. O movimento vai ganhar repercussão porque, né, existia essa disputa política, então nem todos concordavam com as ideias do comunismo, então ele vai acabar angariando alguns adeptos para isso, principalmente por parte da burguesia, que tinham medo, né, do que o comunismo poderia resultar na Itália, ou poderia trazer como mudança a partir daí. Então essa insegurança fez com que o Mussolini conseguisse ir ganhando mais adeptos a partir daí, tá? O grande ponto divisor de águas do Mussolini nessa calcada ao poder é o episódio da Marcha sobre Roma. Então, em 1922, frente a toda a situação, né, de caótica social que a Itália vivia, então os comunistas e os trabalhadores então organizam uma greve geral para 1922, e aí o Mussolini, frente a isso, contrário a essas ideias, então vai juntar cerca de 50 mil pessoas e vai enfrentar esses manifestantes na rua, num combate, né, literal, violento, físico mesmo, para tentar impedir essa greve a partir daí. Então, frente a essa situação, o rei Vítor Emanuel III, tentando encontrar uma solução para a Itália, vai convidar o Mussolini, né, porque ele ganha agora uma notoriedade, fica conhecido, convida o Mussolini para fazer parte do governo da Itália, formar um novo governo para tentar solucionar essas questões. Logo que assume o poder, o Mussolini então começa essa construção do Estado autoritário, né, totalitário, que vai ser o fascismo a partir daí, né? Então, num primeiro momento já ele vai começar eliminando todas as oposições, tudo aquilo que alguém que oferecia oposição política, as ideias dele vão ser eliminados, vão ser silenciados, vai fraudar as eleições no início de 1920 para eleger o máximo de cadeiras possíveis de representantes do Partido Fascista para ele aprovar suas leis, e vai fechar os jornais para evitar que tivesse essa oposição ao seu governo, às suas ideias. Então ele silencia todas as oposições e passa a construir gradativamente, né, ele aplicar e criar uma série de leis que vão restringindo as liberdades individuais e vão consolidando ele como grande figura no poder a partir daí, né? Destaque para o episódio com o deputado Giacomo Matteotti, que em 1924 denunciou as fraudes das eleições que o Mussolini vinha cometendo, né? E aí, logo depois dele ter feito essa denúncia, ele vai ser sequestrado e morto pelo movimento dos Camisas Negras em 1924, né? Então isso é uma grande expressão desse movimento fascista totalitário. Em 1925-26, ele vai promulgar uma série de leis de exceção, fortalecendo o poder dele como figura política, acabou com todos os partidos políticos, deixou apenas um, o Partido Fascista, então passa a ser um partido único, suprimiu todos os direitos a greves, liquidou a liberdade de imprensa, né? Então as pessoas na Itália, a partir daí, não tinham mais liberdades individuais, né? Então tudo partia do governo, não tinha mais liberdade de imprensa para as pessoas ficarem sabendo de forma geral o que estava acontecendo no país, e tudo era, né, todas as informações saíam por parte do governo a partir daí, tá? Outro movimento importante do fascismo italiano é o Tratado de Latrão, em 1929. Então a Itália tinha uma situação um pouco delicada com a Igreja Católica, desde o seu processo de unificação. O Papa, líder do Vaticano, né, o líder político do Vaticano, considerava-se um prisioneiro, né,
da Itália, do país da Itália, porque não reconhecia a independência. Então, lá em 1929, o Mussolini vai fazer um acordo com o Papa, o Pio IX, e aceita a independência do Estado do Vaticano. Por isso hoje o Vaticano é um país, né? Então até então os italianos não queriam aceitar isso. Então o Mussolini ele aceita, assina esse tratado, o Vaticano passa a ser reconhecido como um Estado independente, tá? E aí, em contrapartida, a troca, né, que o Mussolini exige da Igreja Católica é o apoio da Igreja Católica ao governo fascista e ao governo do Mussolini, né? Então, não que a Igreja Católica vai literalmente fazer apoios abertos, mas ela vai ficar muda, cega e surda frente a todas as atrocidades cometidas pelo fascismo italiano durante esse momento, então que ajudou bastante o Mussolini, né? Uma das grandes forças culturais que nós temos na sociedade é a Igreja Católica. Então as pessoas, a Igreja não se posicionando facilitava o poder do Mussolini. Em 1929, a Itália é duramente atingida pela crise de 29, pela crise da quebra da Bolsa em 1929, e aí isso também cria mais um contexto de justificativa para o Mussolini intensificar o seu controle sobre a sociedade, né? Então, para enfrentar essa crise provocada pela crise de 29, ele intensifica a produção de armas, e dá início então a uma política de expansão imperialista para o norte da África. Então ele usa esse poder militar, produção de armas, organização militar e passa a invadir territórios no norte da África, né? Intensifica a propaganda, que foi uma das grandes armas do Mussolini e é uma das grandes armas dos estados totalitários. Intensifica a propaganda, enaltecendo o passado glorioso da Itália, enaltecendo seus feitos, o seu governo, né? E suprimindo qualquer tipo de oposição que pudesse surgir nesse sentido. Então ele vai criando na cabeça das pessoas essa ideia de que as coisas estavam bem, que ele era o máximo, né? Essa figura extrema do líder, e isso vai consolidando ele como uma grande figura autoritária, vai configurando e vai construindo esse grande Estado fascista, né? Um dos estados totalitários que nós vamos ter aí surgindo no mundo nesse contexto entre guerras. Fechado?